Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui em mais um episódio do Papel de Pão. Eu que estava sumido, o pessoal achou que eu já tinha abandonado o barco aqui, né? E multidão clamando, cadê ele? Cadê ele? Não teve nada disso, né, bicho? O duro é que ninguém sentiu falta. Mas é assim mesmo, tô aqui de volta. Vou abandonar. Nem nós não sentiu falta. Os caras nem sabiam que eu não estava no programa, moço. Mas é assim mesmo, estou aqui de volta, rapaz. Vou permanecer aqui sim. E vocês hoje vão ter que me engolir. vão ter que me engolir mesmo, rapaz. É isso aí. E nós aqui do Papel de Pão, essa teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje pensando tema bacana aí, né, que polemizou esses dias, porém já é um pouco mais antigo, acho que já foi muito discutido, mas agora voltou à tona, que é a teologia coaching. Hoje estou eu aqui, Gustavo Ribeiro, meus amigos Jones Fernando, Vinícius e Rafa Cobatti, para conversarmos a respeito desse tema, teologia coaching. E para nós conversarmos, quero perguntar para vocês, o que é isso? O que é teologia coaching? Não sei falar inglês. É a teologia do casaco, é isso? Casaco? Casaco? Esse episódio vai ser muito bom mesmo. Do casaco. Eu tô vendo que todo mundo tá por dentro do tema, né? É isso aí. Boa. Bora, gente. O que é teologia coaching? Eu achei que o Jones que definiu ele. Ele é o definidor aí. Então, vamos lá, é que eu vi o Vinícius tirando o áudio aí, eu pensei, agora vai, né? Bom, vamos lá. Teologia coaching, né? Teologia coaching, também chamada da nova teologia da prosperidade, é um nome que foi dado a esse movimento atual aí de alguns pregadores que têm trazido um evangelho extremamente antropocêntrico. Que é isso, moço? Que palavra difícil é essa? Explica isso aí para os nossos amigos aí. O que é isso, antropocêntrico? O evangelho onde o homem está no centro, né? E o intuito desse evangelho é exatamente massagear o ego do homem. E nós temos aí vários personagens que estão se popularizando nesse método, nessa teologia de pregar o evangelho. E recentemente nós tivemos uma treta aí entre o Dave Leonardo e o Iago Martins, por isso que está bem popularizado. Inclusive o Iago, juntamente com outros colegas, eles lançaram um livro falando sobre a questão da teologia coaching, falando sobre as inverdades, as mentiras que são trazidas por eles. Mas o grande ponto aqui, o que é? É um evangelho que é extremamente do homem, o homem está no centro, e que tem o intuito de trazer um alívio ao sofrimento, um alívio a essas questões do mundo que nós vivemos, as adversidades que vivemos, tentando superá-las por meio de autoajuda. Talvez seja essa a ideia, a definição melhor. Então, talvez a gente não pode nem chamar de evangelho, né? Não é nem um evangelho deturpado, modificado. É uma mensagem que se traz... Gente, como é que alguém aí poderia identificar uma mensagem dessa? Como é que é, assim? Como é que marca? Porque, assim, os caras têm um certo padrão, assim, né? De apresentação, de fala. Como é que alguém pode identificar isso? Eu vou ler aqui uma definição de coach de um site de coaching, não de evangelho coaching, tá? Uhum. É um curso aqui de coaching que fala assim, ó. Coaching é um processo, uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por absolutamente qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida pessoal ou profissional até 20 vezes mais rápido e comprovadamente. Então, assim, olha só... Resumindo, é alguém que potencializa outro. Isso. Você potencializa outro na busca de um objetivo, no alcance de alguma coisa. E se você aplica isso ao evangelho, novamente, principalmente na questão soterológica e na questão de ter o prazer em Deus, você está falando de uma busca de um objetivo e de uma meta que, na verdade, já foi te dado de graça, não é você que conquista. Então, só aí você já tem um problema contrário ao que o evangelho é na sua essência.
que é, na verdade, entrega e não conquista. O evangelho não é conquista, o evangelho é entrega. Então, o pregador coaching é aquele que vai tentar te motivar, te potencializar para ter um encontro com Deus ou para sentir Deus. E o evangelho é o contrário. Na verdade, o evangelho é a pregação de humilhação do homem e não exaltação do homem, para que Cristo encontre. Para que Cristo encontre. Rafa, eu faria uma observação, porque você disse que eu acho que se a definição ainda fosse a que você trouxe agora, ainda seria menos pior. Porque você disse que é alguém que vai potencializar para encontrar Deus. E eu acho que não é exatamente isso que o pessoal da teologia do coach tem feito. Eles têm acesso para a pessoa se encontrar à parte ou independente de Deus. Deus é uma mera ferramenta para esse encontro. Então, o que acontece é um autoencontro, é encontrar com si mesmo, é ter uma autossatisfação, é ter uma completude em si mesmo, né? E aí, agora aqui, Gustavo, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção justa, porque existe a profissão coach. E hoje, esses dias, meu pai e minha mãe me procuraram, falaram que contrataram um coach para emagrecer. Falei, meu Deus, eu achava que chamava nutricionista isso. Mas não, tem uma pessoa, um tal de coach para emagrecer. Então, assim, é uma profissão que se popularizou muito no nosso país e ela atua em diversas áreas. E aqui eu queria, pelo menos eu quero ter o cuidado de não misturar essa questão do coach profissional com o coach da teologia do coach, que nós estamos chamando aqui, que resumindo, assim, para jogar bem claro, são pastores que usam o púlpito, que eventualmente usam a palavra de Deus, mas, sobretudo, têm o mesmo objetivo, que é trazer uma palestra motivacional, de autoajuda. Talvez essa seja a principal característica, aonde você olha para si mesmo. Você não é convidado para olhar para Deus. Você não é convidado para pôr a sua esperança em Deus. Você não é convidado para pôr a sua alegria em Deus. Você é convidado para encontrar essa alegria em você mesmo. Você é convidado, eu gostei muito da definição que o Rafa colocou de conquista e de entrega. Você é convidado a conquistar. Você é motivado a conquistar. Você é motivado a fazer. E aí, por isso que a definição do Jones, ele é antropocêntrico. O centro da pregação, o centro do discurso, o centro do argumento é o próprio homem e não Deus. E aí isso a gente vai numa direção completamente oposta ao evangelho. Aí até encontrar Deus, desculpa, Gustavo, até a questão de encontrar a Deus, eu concordo, o Vinícius pontou muito bem, o encontrar Deus a nossa imagem e semelhança, né? Porque se o Deus eterno e soberano, ele é inalcançável, e ele é inalcançável para todas as nossas tentativas, o Deus, a minha imagem e semelhança, eu consigo alcançar, sem precisar me humilhar, inclusive. Mas a gente está falando aqui, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, aí você continua, Vinícius. Mas, assim, vocês estão falando só num aspecto muito negativo, assim, né, da coisa, mas isso não tem ajudado pessoas a se encontrarem? Existe algum aspecto positivo nisso? Ou vocês conseguem ver pontos negativos? Porque, na final de contas, Deus não está sendo propagado de alguma forma ou de outra ali? Pergunta Ninguém? difícil, Posso ir? Vai lá, Vini. Eu posso responder, se vocês quiserem. Vai lá. Não, responde aí, ué. Olha, Gustavo, o que eu diria? Eu diria o seguinte, eu não posso dizer que só há aspectos negativos, principalmente quando eu olho da perspectiva puramente humana. Então, assim, é possível que, ao você ser motivado, encorajado, ainda mais essa carência absurda que nós vivemos no tempo de hoje, do nosso coração, isso traga acalento, isso traga alegria, isso traga autossatisfação e tudo, e legal. O problema é que isso não passa de você ser anestesiado. A sua doença não é trabalhada, ela não é de fato curada. Então, é como se você fosse no hospital, o médico te desse muita morfina, você se sente bem, você se sente tranquilo, você se sente em paz, mas a doença continua lá, porque ela não foi tratada de fato.
Então, a visão, o problema, a parte boa é esse bem-estar momentâneo, inicial. A parte ruim é que você continua condenado ao inferno eterno e o evangelho não te libertou e você não teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Então, tem parte boa? Tem, mas eu nem sei se ela é tão boa assim quando a gente olha do macro. Deixa eu pegar um pouco mais pesado. Você é bom nisso. Eu vou pegar, inclusive, o que você falou, Vini. Eu não sei quem é nerd como eu e é fã de Senhor dos Anéis. Tem uma época, uma parte do filme, onde o Frodo está chegando com o anel na Terra de Mordor e o Laracna vai e coloca um veneno nele e ele fica todo anestesiado e molinho. Ele fica anestesiado e molinho e se sente bem nessa hora, com certeza, e está ali com uma dose grande de droga na sua veia, porque ele está pronto para ser devorado por uma grande fera. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa é a estratégia de uma aranha predadora. Ela vai te anestesiar, ela vai deixar você bem, ela vai deixar você feliz, para exatamente poder sugar tudo que você tem. Essa é uma estratégia de Satanás. Tudo que não é evangelho pode ter um aspecto bom. O diabo nunca é ruim. Ele nunca é algo amargo, ele sempre é algo doce. Porque ao final disso... Prazer não é ruim, né? Exato. Ao final disso, a questão é o que vai acontecer ao final disso. Então, eu sou mais radical em relação a isso, até porque a mensagem do evangelho nunca foi doce. Boa, cara. Eu ia caminhar mais ou menos nesse sentido aí mesmo, né? Porque tem coisas boas. Talvez a gente pode aprender assim... Eu acho que com o aspecto de abordagem que esses caras têm, uma linguagem muito contemporânea, que fala com as pessoas, né? E o que a gente talvez tenta fazer aqui é de não ficar trazendo essa teologia pura e simples, no sentido de teologuês, ficar conversando assim com pessoas, né? Simplesmente trazendo pessoas e crentes intelectualizados. Mas os caras falam ao coração. O problema é a mensagem. Que mensagem é essa? Mas os caras alcançam. Então, assim, a gente precisa também, eu acho que, aprender. Acho que talvez vai ter gente com essas caras que é absurdo, né? Ele tá falando isso assim, a gente aprender com esse tipo de gente. Mas os caras alcançam. Mas é como eu disse para vocês, a mensagem é errada. A mensagem é errada. Completamente. E concordo plenamente com vocês aí, né? Que se nós estamos falando de evangelho, por isso que eu até falei lá, né? Que no primeiro momento, quando fala do Jones, né, ele falou, o evangelho deturpado. Eu falei, então não é evangelho. Né? Porque o evangelho tem a ver com Jesus Cristo. O evangelho que tem... que aponta para Deus, qual que é a diferença do cristianismo que nós apontamos? É Cristo. Né? Claro, a crença em Deus, mas essa crença em Deus só é possível através de Jesus. E aí não tem simplesmente a ver com você estar bem, você se sentir bem, você pode. Aí, até tudo que vocês falaram apontando, né, esse evangelho, como é que a gente identifica isso na fala de alguém? Ele aponta para você. A gente tinha uns cânticos dentro de igrejas, das nossas igrejas que falavam isso, né? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aí outras músicas aí também, né? Postar para a gente não ser barrado aqui. É por aí. O pecado não pode apagar. Então, assim... Gustavo, deixa eu falar um pouquinho. Fala. Eu falei assim, um evangelho deturpado, né? Pensando mesmo que a palavra que eles trazem é uma boa notícia, né? Então, nesse sentido, é um evangelion, né? Um evangelho, uma boa notícia, porque o termo significa isso. Mas é a ideia lá de Paulo, né? Um outro evangelho, né? Fake news. Evangelho, isso, é um fake news. É uma boa notícia que é falsa. Porque vai dizer, olha, o que importa é os seus sentimentos, e nesse caso ele coloca muito mais o homem no centro, por exemplo, do que a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade as pessoas vão buscar recursos, dinheiro, riquezas, etc e tal, mas pelo ato sobrenatural de Deus. No evangelho coaching, as pessoas vão buscar sucesso profissional, emocional, e também riquezas, também está incluído nesse pacote, né? Mas não pelo ato sobrenatural de Deus, mas pela sua própria disposição e força de conseguir chegar lá através de métodos, né? Então, eu sempre tenho falado que eles pregam um método e eles pregam uma mensagem, porque no final das contas, a ideia do Evangelho Coaching é o método mesmo.
E é um método de como você ser bem-sucedido. E é os 5 passos para ser bem realizado nessa perspectiva. Qual que é o grande problema disso? E aí eu talvez discordaria de que nós temos coisas boas, né? Porque quando você prega algo que não vai conduzir as pessoas à salvação, ao contrário, vai produzir o auto-engano, isso é de todo ruim, né? Na verdade. Sim, pode haver coisas boas, apenas a forma deles falarem com o público, mas isso a gente não precisa necessariamente ir até eles para aprender. A gente tem que aprender a falar com o público, e existem outras pessoas que falam muito bem com o público que a gente poderia estar identificando. Mas o ponto qual que é o grande problema? O grande problema é que eles esquecem do aspecto da queda, da má notícia de que todos estão caídos, todos nós somos depravados, que o evangelho verdadeiro, né, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que Jesus morreu, sofreu, e a dignidade da igreja está em sofrer por Cristo. Eu estava pregando isso essa semana na igreja aqui, eu até falei que tem muita gente que se acha digno de não sofrer. Eu sou digno de não sofrer. Eu sou crente, eu não vou sofrer. Sou filho de Deus, sou 100% Jesus, sou digno de não sofrer. E a igreja do Novo Testamento, os apóstolos, eles ficavam alegres quando eles sofriam, porque eles foram considerados dignos para sofrer. Só uma dúvida, você pregou em Atos capítulo 5 também, não? Eu citei esse texto de Atos 5, mas eu preguei em 2 Tessalonicenses. Mas olha só, você me deu uma aplicação. Eu preguei Atos capítulo 5, domingo agora, da igreja, e eu falei exatamente a mesma coisa, né? E aí, assim, isso é bom, porque eu quero ler o versículo aqui para vocês. Olha só, Atos capítulo 5, capítulo 5, verso 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E o nome aqui é uma referência ao nome de Cristo. Então, observe, Jones, o que você está falando é lindo demais, porque eu acho que essa é a beleza do Evangelho. Se a teologia da prosperidade surgiu justamente num ponto em que as pessoas estavam trabalhando, ou seja, é a geração anterior, é a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que não tinham casa, que não tinham hospital, que não tinham nada, e aí trabalharam muito, construíram, e hoje a gente já pega uma estrutura bem melhor. Com isso eu não estou dizendo que está todo mundo bem, mas eu estou dizendo assim, há de fato um bem-estar social melhor do que se tinha há 30, 40 anos atrás. Só que agora as pessoas têm carro, as pessoas têm plano de saúde, as pessoas têm viagem de férias, mas elas continuam com o coração complicado. E aí, nesse ponto, Jones, é que eu concordo com o Gustavo, porque a teologia do coach, ela foi nesse problema. Qual o problema? Todo homem continua procurando um bem-estar, uma completude no coração, uma satisfação interna. E a teologia do coach é uma resposta a isso. Uma resposta errada? Totalmente errada. Espero que essa altura do campeonato, quem esteja nos ouvindo aqui, esteja claro. Mas o ponto é, eles estão indo no problema. E aí, nesse ponto, eu acho que isso é um desafio para nós. Porque se essa não é a resposta, qual é a resposta, então? Então, a gente deveria estar anunciando isso nos nossos cultos, anunciando isso nas nossas igrejas, né? Então, eu acho que isso desafia, pelo menos me desafia como pastor, a trazer uma resposta diante desse grande problema. Eu tenho brincado que nesse período de pandemia, de tanta live, a gente tem muita resposta para pouca pergunta. Todo mundo é especialista em alguma coisa, todo mundo sabe a resposta final para alguma coisa, mas a pergunta que realmente as pessoas estão fazendo não estão sendo respondidas. É um bom diagnóstico. Nós, como pastores, temos precisamos ter esse... Ô Rafa, deixa eu só fazer um comentário, né? Que o Vinícius citou aí que ele pregou domingo sobre isso. Eu preguei domingo em outro texto sobre isso, né? Sobre a questão de sofrermos por Cristo. Por que isso? Porque na Bíblia toda tem isso, né? Qualquer lugar que você vá na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver as pessoas sofrendo por Cristo. Mas eu creio, Vinícius, um reflexo da sociedade, aí eu pulo para o Rafa aí, é que nós vivemos uma sociedade, e aqui eu falo também como acadêmico de filosofia, nós vivemos uma realidade de cultura, de contexto social, de contexto filosófico, onde as pessoas elas tentam fugir e negar o sofrimento,
E vivemos essa nova geração, é a geração dos iludidos, né? A geração das pessoas que querem fugir do sofrimento, que querem vida boa, vida mansa. Inclusive, as pessoas estão vendo um reflexo futuro de um colapso, né? De pessoas que não estão preparadas para o sofrimento. E aí, nessa afã de fugir do sofrimento, né, nós temos essa ilusão do sonho americano, essa ilusão de que você pode ser tudo o que você quiser. Você é o centro do seu ser, você é o centro até do ser de Deus. Né? Então, tudo Deus é você. está trabalhando para que você seja feliz. Exatamente. Esse é o problema. Rapaz, e olha isso só é uma como frase isso de tá coach, tá bom? Só para ficar claro. Legal. Isso tá em... Cara, isso não é só na mensagem. Isso invade todas as áreas, todos os aspectos, né? Pega as músicas, que hoje, assim, tá em alta, né? Os cantores aí que estão, as bandas que estão em alta. Cara, fala muito sobre isso. O que Deus fez para mim, o que Deus realiza em mim, né? O que eu sinto, o que eu falo com Deus, da maneira como eu falo, que nem... Eu estava ouvindo a música aí falando isso também, que a música é quase mais ou menos assim, a Bíblia fala sobre isso, alguns chamam o Senhor, mas eu ouso te chamar de... E aí, assim, é o que eu quero, mas como que isso tem a ver conosco, assim? Eu acho que é o tempo que a gente vive, do experimentar, tudo é experiência, né? Eu falei sobre isso aqui também pregando domingo, de que tudo hoje nosso é experimentar. Restaurante não vende só comida, ele vende uma experiência. Aí por isso que tudo se gourmetizou, tudo é gourmetizado, porque é uma experiência, não é mais só comida. Então o negócio está glamourizado, assim, né? Então as pessoas, cara, querem ter experiências dentro da igreja. Não é aquele algo, não é que a gente não experimente Deus, né? Nós temos esse relacionamento com Deus. Só que eles querem isso de forma gourmetizada, né? Não é esse evangelho que vocês estão falando aí, que, cara, durante a semana esse troço é pesado. Eu tenho que ser discípulo de Jesus, eu tenho que enfrentar todas as situações, eu tenho que ser reto. A gente estava conversando antes aqui, né? Você não pegar um atestado para ter que vacinar antes, cara. Porque você é leal, né? Ao Senhor, à sua confissão, as pessoas estão te olhando. Mas, lá no dia, eu tenho uma experiência com Deus, porque, né? Cara, e olha só, os grandes temas. Eu estava vendo um relatório sobre a juventude, uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro, ele traz um relatório sobre Brasil, de adolescentes e jovens. Os grandes temas que se fala, os grandes medos, cara, tem a ver com ansiedade, tem a ver com abuso de pornografia e abuso de uso de internet. São grandes temas que são trabalhados aí, né, que os jovens e adolescentes estão envolvidos. Cara, isso tem trazido angústia. Isso não traz a realização que vocês falaram, mas o cara quer experimentar, né, algo dele, assim, ele quer estar... Cara, e não são sofrimentos ilegítimos. Mas como é que vocês falaram, cara? Os caras vão sair bem daqui demais, porque eu experimentei dessa paz. Cara, mas não tem a ver simplesmente com essa sensação. Isso tem a ver com você viver o evangelho, tem a ver com Jesus Cristo. Cara, como é que você vai controlar essa sua ansiedade? Cara, descansa em Cristo. Ele fala, não andeis ansiosos. Me busca em primeiro lugar. Não tem a ver com a sensação. Isso passa, Gustavo, pelo que o Jones falou, a realidade do pecado. Realidade do pecado. Porque como a teologia do coach ignora a má notícia, só te fica anestesiando, a doença não é tratada, e aí uma hora isso eclode, uma hora isso explode, né? O Rafa tá frustrado. Olha, não. A cara do Rafa. Eu gosto de ouvir. A gente não deixou ele falar. Não, depois eu quero ouvir. Gustavo assim, ó. Gustavo, vai lá, a gente tá muito leve aqui. Tem alguém mais bravo no programa, vai lá. Vai lá, vai, Rafa, manda ver. Eu não sei por que eu tenho essa fama de brigão aqui nessa turma, eu não sei por quê. Eu também não faço ideia. Você estava falando de experiência, né? De novo, eu gosto de fazer essa comparação. A gente, os crentes principalmente, né? Gostam de bater tanto na questão das drogas, mas é exatamente o que a droga oferece. É uma experiência imediata, uma experiência extraordinária, fora do ordinário, mas que vai te levar a uma ressaca tremenda após essa experiência, que vai te deixar cada vez mais preso à necessidade de repetir isso. Por isso, os cultos e as pregações e tudo aquilo que é voltado para dar essa experiência, eles precisam cada vez inovar, trazer coisa diferente.
porque uma hora isso não vai ser suficiente. O cara vai entrar num torpor, numa situação de embriaguez que nada mais se ele sente. E aí é a loucura do que você falou aí, é a loucura do que você falou, Gustavo. Do cara... Você tirou uma concentração com esse negócio aí, Johnny. O cara tá zoando aqui porque o Rafa é torpor. Rapaz, vocês são requintados, viu? Eu tô no meio de uma classe aqui diferenciada. Mas essa questão de buscar experiência, que é sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. Nunca vai ser suficiente. Você nunca vai estar cheio, pleno. E o que o Evangelho traz pra gente é plenitude. É isso que o Evangelho nos traz. E aí, Rafa, a gente vê a consequência disso na igreja, né? Pessoas chegando, desestimuladas com Cristo, com o Evangelho, com a palavra de Deus, porque aprenderam que o Evangelho existe só por causa delas, aprenderam que Jesus veio ao mundo só por causa delas, aprenderam que Deus criou o mundo só por causa delas, e, na verdade, esqueceram que é justamente o inverso. Não, deixa eu só te cortar, cara, porque eu não quero que fique uma impressão de que eu não estou falando que experiência não vale para a nossa vida, viu? A gente tem isso sim. Acho que a questão é o equilíbrio. Sim. De ter intelecto, é o evangelho, é aquilo que a gente estuda, é aquilo que se fala mal de teólogo aí, que a letra mata, totalmente mal compreendido, mas a gente precisa sim, né, de um equilíbrio entre uma palavra genuína, mas a gente vivencia isso também. A gente tem emoções, né, nosso coração. Posso te ajudar, Gustavo, antes de voltar para o Vinícius? Rapidinho. Sim. É tudo que está... Na verdade, gente, a experiência está dentro da gente, não está fora. Uhum. É a confiança naquilo que eu tenho e sinto. Assim como a razão ou a racionalização de tudo também está dentro da gente e é uma confiança em nós mesmos. O que a gente precisa é olhar para a experiência em Deus e para a razão que Deus nos dá. Uhum. E o que a gente está batendo aqui hoje, por conta da questão do coaching, é nessa experiência do seu coração, do que você sente. Não, experimente a Deus, conheça a Deus, as duas coisas, razão e experiência. Só para ajudar aí nisso aí que você falou, Gustavo. Ótimo, obrigado. Rafa, você tem umas falas que bugam a minha mente aqui. A experiência está dentro da gente. Eu fiquei pensando, Kant, Hume, Locke. Fiquei desesperado aqui, Rafa. Depois eu penso sobre isso. Deixa eu falar uma coisa, Gustavo. Posso falar? A gente tá te cortando, né, Gustavo? Coitado. Mas porque ele tá bom, todo mundo tá querendo falar aí, tá ele bom. Fica sumido, a gente desacostuma com ele. Você já tá acostumado a falar aqui sem minha presença, aí ficaram mal acostumados, agora é assim mesmo. Eu quero dar uma resposta, assim, né? Porque fica assim, meio aberto, né? Tá bom, vocês desconstruíram aí a teologia do coaching, mas as pessoas estão feridas, angustiadas, ansiosas, depressivas, com crise de pânico, e essas pessoas vão, esses camaradas que nós citamos, né, eles têm um alcance incrível, impressionante, né, tem milhões e milhões e milhões de acessos em todas as plataformas, YouTube, TikTok e por aí vai, e as pessoas escutam uma fala ali de 30 segundos e aquilo motiva, né? Eu já tive a experiência de assistir um vídeo, estar extremamente desanimado e de repente aquilo me motivar e eu diz, não, vamos lá, vamos para frente, né? E aí, qual que é a nossa resposta para essas pessoas, né? Esse é o ponto, né? E a resposta é o que a Bíblia diz, pensem nas coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto. O grande problema dessas teologias, aí eu coloco todas, né? Teologia da prosperidade, confissão positiva, teologia do coaching, tudo isso você pode pesquisar no Google que você vai ver algumas definições. O grande ponto dessas teologias é que coloca tudo aqui, na existência. A busca da riqueza aqui, a busca do alívio aqui. E, na verdade, o Evangelho fala de muito mais do que simplesmente o aqui e agora. Fala da eternidade. Então, não perca a eternidade pelo aqui e agora. E para encontrar essa paz em Cristo, uma paz mesmo em meio ao sofrimento e angústia, é só por meio do arrependimento e fé. Talvez esse seja o ponto. O Evangelho Coaching não diz para você se arrepender genuinamente, verdadeiramente do seu pecado e crer em Cristo para a redenção e a salvação. E pensando aí, claro,
na eternidade, no pensar das coisas lá do alto, que a nossa vida está com Cristo, e quando Cristo se manifestar, aí sim, né, esse mundo é um mundo de dores, de sofrimento, vamos sofrer até Cristo vir. Esse é o ponto. A mensagem é ao contrário, né? Você não precisa se arrepender porque você é especial, e confie em você mesmo para se salvar. E eu acho que essa é a diferença do evangelho para qualquer outra resposta, de qualquer outra dimensão, independente de ser religiosa. Todo mundo vai trazer uma resposta a partir da própria pessoa. O evangelho traz uma resposta fora dessa pessoa. A resposta é Jesus. Então, eu acho que isso muda tudo. Então, Jesus não é um instrumento para eu me encontrar. Jesus é onde eu encontro de fato. Jesus é a resposta de fato. Então, eu acho que essa é a grande diferença do evangelho. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aí depressivas, ansiosas, enfim, procurando essa resposta, saiba de uma coisa: essa resposta não está em você, essa resposta não está no mundo, essa resposta não está nas circunstâncias, essa resposta está em Jesus. Excelente. Eu acho que aí a gente já está fechando com chave de ouro, né? Dando as respostas aí necessárias, foi muito bem colocado pelo Jones. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar esse nosso episódio de hoje? Eu acho que minha fala ficou legal, vou parar por aqui. Antes que estrague, né? Mas ficou bom, cara. Eu acho que é isso. É o evangelho. A gente sempre fala isso aqui, né? Próximo episódio, o que eles vão falar? Sempre vou encerrar com o evangelho. Então, eu falo bastante isso aqui na igreja. Olha, gente, todo domingo vocês vão ouvir a mesma mensagem. Se vocês estão querendo algo novo, vocês vão para outra igreja. Aqui vocês não vão ter nada novo. A mensagem do evangelho vai estar todo domingo aqui no púlpito. Tá aparecendo a gente aqui. A gente não tem outra mensagem, é isso. Porque essa é a resposta, né? Essa é a resposta. Se o pessoal ouvisse, talvez a gente parasse. Isso no coração. Eu duro as pessoas colocarem isso no coração. Elas até sabem. É a mesma coisa que eu falei lá, né? Que eu tento muito inculcar aqui, essa questão da ansiedade. Né? Por exemplo, cara, Jesus está falando. Não precisa andar ansioso, não. Me busca em primeiro lugar. Olha o evangelho. Me busca em primeiro lugar. E eu vou acrescentar todas as coisas. Aí o cara, eu sei que Jesus faz isso, mas eu preciso buscar, eu preciso render, eu preciso ser referência, eu preciso ser... coisas, e aí? Eu vou buscar todas as outras coisas depois, é isso aí mesmo. Eu duro colocar isso no coração, cara. Né? Não, a gente também... É por isso que é insistente, né? É por isso que é um milagre. Coloca no coração, é um milagre, né? É o Espírito Santo. Então isso é maravilhoso. Show! Gente, obrigado pela presença de vocês, pela companhia, e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu.